Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, graças a Deus, né? Eu estou bem também. E hoje eu vim trazer para vocês mais uma produção, né, aqui do ateliê, tá bom? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiane, eu sou aqui do canal, né, Caloma Crochê. E aqui eu vim trazer uma produção que eu vou fazer de uma encomenda, tá? A encomenda de hoje é do jogo de banheiro, tá? Esse modelinho é da Janine de Freitas, é o modelinho mais vendido, né? E aí eu vim trazer para vocês, né, a produção dele com essas cores, tá bom? Nessa produção, eu vou utilizar o cru, né? O verde musgo e o verde abacate, tá bom? Eu trouxe já essa produção no vidinho anterior, né? Nas cores cru, vermelho e cajuzinho, tá bom? Aí mostrei, né, pra minha cliente alguns modelos que eu faço e ela gostou desse modelo, né? Mostrei pra ela também as cores que eu tinha disponíveis, né, que ela queria em tons de verde. E aí ela escolheu esses daqui, tá bom? Como eu tinha falado no outro vídeo, eu tava testando alguns tamanhos, né, pra tampa do vaso, né, que eu ainda não tinha achado, né, aquele tamanho, né, certo que eu gostaria de ter, né, aqui na minha pronta entrega, tá bom? Que é uma tampa no vaso. Eu não queria ela muito grande, né? E a que eu consegui fazer, ela tava muito grande. Ela ficou, se eu não me engano, com 62, 63 centímetros, né? E aí, normalmente as minhas clientes, como são banheiros menores, elas preferem tapetes menores, né? E a tampinha do vaso também menor, que é aquela franja, né, que a gente coloca, para dar, né, um caimento bem bonito no vaso, não fique muito para fora. As minhas clientes preferem uma franjinha mais enxutinha, né? Então, eu fiz algumas, né? Eu fiz alguns modelinhos, né? Mudei um pouquinho, né, do tamanho. E aí, eu ainda não cheguei a nenhuma conclusão com aquele modelinho lá do cru com vermelho e cajuzinho, né? Então, aí eu deixei ele grandão mesmo. Mas, como aqui é uma encomenda, e é uma cliente que ela já pegou comigo, ela já encomendou comigo, então eu já sei como é o banheiro dela. E o banheiro dela é pequeno, então eu vou tentar fazer uma adaptaçãozinha aqui, né? Tomara a Deus que eu consiga, porque todas que eu fiz com aquele, eu não gostei de nenhuma. Então, eu vou tentar fazer novamente, né, com esse daqui. E eu espero que dessa vez eu consiga, né, chegar a um tamanho que eu sinta confortável de entregar para o cliente, né? Porque aquele mesmo que eu falei, né, de 63 centímetros, 62, eu não tava confortável, tá? Normalmente aquele mesmo vai ser para aquelas tampas do vaso bem grandona. E as minhas clientes aqui, elas não têm essa tampa do vaso muito grande, tá? É a normal mesmo, né? Que normalmente tem nos banheiros mais simples, tá? Então, eu tô aqui, né? Vou começar a fazer a produção. Vou começar com a produção dos tapetinhos e aí eu vou pegar um pouquinho depois, né? Nessa tampa do vaso, vou medir aqui a tampa do vaso do meu banheiro para tirar uma de exemplo, para ver se eu consigo chegar, né, num tamanho bem legal, tá bom? Então, vocês vão acompanhar comigo. Como eu tô nesse processo e como é uma encomenda e eu tenho prazo para entregar, eu não vou conseguir trazer os passo a passo, tá? Da peça. Trouxe aqui, né, a apresentação das cores, e aí eu volto com vocês depois já com
tapetes prontos para vocês olharem, e aí eu explico para vocês como foi, né, esse processo de achar o tamanho ideal da tampa, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto mostrando para vocês já o joguinho finalizado. Pronto, pessoal, voltei aqui, tá? Com os tapetinhos já finalizados, tá? E aí, agora eu vou pesar com vocês, para vocês verem como ficou o peso, tá? Lembrando sempre, né, que eu trabalho com fio 8, tá? Então, eu tive que fazer umas adaptações aqui. Ó, essa aqui é a tampa do vaso, 381. Um tapetinho, 399. E o outro tapetinho, 400. O total de tudo junto, 1.178, tá bom? Eu vou abrir aqui, que aí eu vou falar um pouquinho pra vocês do processo, de como foi, tá? Fazer essa tampa do vaso. E confesso pra vocês que eu me surpreendi um pouquinho, tá bom? Vou abrir aqui, eu vou alterar aqui um pouquinho a configuração aqui do meu tripé, pra conseguir mostrar melhor pra vocês, só um momento. Então, prontinho. Essa aqui é a tampa do vaso, tá? O que aconteceu aqui? Eu tive alguns problemas com ela, mas no final eu me surpreendi. Por quê? Porque essa mesma quantidade que eu utilizei aqui, eu já tinha tentado utilizar no outro joguinho que eu fiz. E não sei o porquê não tinha dado certo daquela vez. E aí eu fiz com mais, né, e fiz com tanto que a Janine fez, que ela faz aqui, né, esse quadradinho, ela faz com 13, né. Tentei fazer com 11, não deu certo. Tentei fazer com 9, não deu certo da outra vez que eu fiz. E aí, eu já tava não sabendo mais o que eu ia fazer, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer, né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falei, acho que eu vou fazer com 6, né? Mas eu falei assim, com 6 vai ficar muito estreito, não vai dar certo. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar fazer com 9 de novo. E aí, fiz com 9. E não sei o porquê, dessa vez deu certo. Não sei se era a tensão do meu ponto daquele dia, não sei se era a grossura do barbante, também não sei. Eu sei que daquela vez não tinha dado certo. E agora, dessa vez que eu fui fazer esse aqui de encomenda, deu super certo e eu gostei muito do resultado, tá? Então, o começo dele eu fiz com 9 carreirinhas aqui, tá? E o restante eu segui como se fosse a videoaula, tá? Mas o que acontece, né? Aqui, como vocês podem ver, né? Ele é separado por 3 correntinhas, né? E um quadradinho vazado, né? Pra fazer esse bico, né? A gente sempre precisa de 3 argolinhas dessa, né? Pra dar certinho esse bico aqui. E o que acontece? Com a quantidade que eu fiz aqui, sempre faltava, na verdade, ia faltar uma argolinha. Então, o que que eu fiz? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui nessa parte aqui onde é a pizza, o que vai acontecer? Sempre vai ser 3 correntinhas, né? Separada por esses quadradinhos vazados, né? E aí, como no final que eu fiz a peça, me faltava uma só, uma dessa pra dar certinho as 3 aqui de toda a volta, o que que eu fiz? Em um lado desse, somente no meio, tá? Aqui, ó, eu fiz com 4, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Eu coloquei 4, porque aí era o que me faltava, né, no finalzinho, pra dar essas 3 argolinhas aqui pra conseguir fazer a quantidade certinha aqui do bico, tá? Foi somente essa alteração que eu fiz, além dessa, tá? Então, o que vai acontecer? Dependendo
da quantidade que você for fazer, ou para mais ou para menos, você vai ter que prestar bastante atenção aqui, para ver se vai dar certo, né, as 3 argolinhas, né, de 3 em 3 até no final. Se por um acaso não der, você pode ou diminuir, né, aqui, por exemplo, colocar em vez de 3, colocar 2. Eu não quis diminuir porque eu achei que ele iria emborcar, né? Então, eu preferi colocar um pouquinho a mais, né? Um a mais, e aí o meu trabalho fica retinho, tá? Ele não ficar emborcado, né? Então, eu fiz assim e deu super certo, então eu vou estar utilizando, tá? Isso nas minhas tampas do vasos agora, porque como eu trabalho com fio 8, eu precisei fazer alteração. Mas é só de um lado, tá? No outro lado, eu coloquei 3 do mesmo jeito, tá? Em todas essas hélices daqui. Foram 3 em todos desse lado e apenas aqui desse lado que foi a do meio que eu coloquei 4, tá bom? E aí no final deu super certo, tá bom? Agora eu vou medir com vocês, pra vocês olharem, e vou até pegar um aqui pra vocês terem de referência. 59 por 50, tá? Vou pegar um aqui que eu também faço aqui, que é de um outro modelinho também, pra vocês verem como o tamanho deu certo agora. Ó, vou pegar esse daqui, que é da minha pronta entrega, que eu fiz do vídeo anterior. Ó, tá vendo? O tamanho ficou bem parecido, é porque o biquinho muda um pouco, tá vendo? Mas de tamanho, ó, eles ficaram bem parecidos, tá vendo? Não ficou nem grande, nem muito grande e nem muito pequeno. Então, graças a Deus, dessa vez deu certo e agora eu vou estar utilizando essa medida, né? Essa quantidade, né, na verdade, de pontos aqui da base para todos os meus trabalhos nesse tapetinho aqui, tá bom? E aí, o que acontece? Eu tava com uma dúvida se o meu verde, ele ia dar, porque eu queria ter feito esse biquinho aqui, ó, que é só os picozinhos, eu queria ter feito no verde, mas eu fiquei com medo da minha não dar, e aí eu fiz um tapetinho, né, com o cru, mostrei pra minha cliente e ela gostou, ela super gostou. Então, eu fiz assim, tá bom? Com o picozinhos aqui no cru, tá? E eu achei que ficou bem lindinho, gostei muito, tá bom? Agora eu vou pegar o tapete pra vocês verem o tamanho também. Ó, deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Ó, esse é o tapete. Agora eu vou medir e também vou pegar um outro lá pra vocês verem como o tamanho ficou super parecido. Ó, 68, né, de comprimento por 50 de largura. Vou pegar o tapetinho pra vocês verem como ficou bem parecido também do tamanho. Esse aqui também é também da pronta entrega. E olha como o tamanho ficou bem parecido também, tá? Então, eu super gostei desses tamanhos, porque como eu já falei, eu quero trabalhar aqui no meu ateliê, né, com pronta entrega, com tamanhos, né, entre 68, 70, no máximo 73 centímetros, tá? Eu só vou fazer acima, né, se for uma encomenda, mas para meus trabalhos a pronta entrega, ou dependendo da cliente, se ela já gosta, já comprou uma pronta entrega minha e gostou daquele tamanho, vou permanecer com esse mesmo tamanho para fazer as encomendas, tá? Só se alguma cliente mesmo, né, fala assim, não, eu quero um tamanho específico, e falar o tamanho que ela quer, aí eu faço as alterações, se não, é nesse tamanho que eu vou trabalhar, tá bom?
E aí, eu gostei muito desse resultado, tá? Aqui, ó, por exemplo, nesse tapete aqui, eu fiz a base dele com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se eu não me engano, a Janine faz 18 ou 19, não lembro, acho que é 18, né? No tapetinho dela, que ela trabalha com o número 6, né? E aqui, ó, nesse tapete foi do mesmo jeito que eu fiz a tampa, tá? Ele me pediu no final uma argolinha a mais. Então, de um lado eu fiz as 3, né? Aqui na hélice, né? E aqui do outro lado, apenas no meio, eu fiz com 4. E o caimento ficou super legal, tá? Não é uma coisa que aparenta muito, tá bom? Normalmente, assim, você não vai conseguir enxergar muito essa diferença aqui, ó, desses dois lados, tá? Passa batido sem mostrar muito, então eu decidi fazer assim mesmo, tá? Não vou mudar. Vou fazer assim que eu gostei do resultado, tá bom? Então, hoje o vidinho foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa produção, tá? Eu gostei bastante de fazer, né? Principalmente sendo encomenda, né? Então, a gente fica mais feliz ainda. E dessa mesma cliente eu já tenho mais uma encomenda que ela pediu, só que dessa vez é parzinho de tapetes. Então, eu vou trazer essa outra produção num próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né, não esqueça, né, de deixar o like. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, tá bom? Se quiser deixar um comentário também, alguma sugestão, eu estou aberta, né, a sugestões, tá bom? E muito feliz, né, que de pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá, né? Agora, essa cliente mesmo foi a primeira cliente que me pediu. Normalmente as minhas clientes pedem um jogo ou um par de tapete, né? E essa cliente não, essa cliente pediu esse joguinho, né, de banheiro e mais um parzinho de tapete, né? Então, a gente vê que a gente começa a dar sequência, né, assim, de, querendo ou não, cada dia mais subir um degrauzinho, né? Tô subindo meus degrauzinhos aos poucos, né? Conquistando minhas clientes, né? Porque uma cliente vai chamando outra cliente, né? Então, isso é bem legal, né, no trabalho. E eu dou super valor a isso, tá bom? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.